Fala, meu amigo. Viu? Fala. Beleza? Beleza? Tá conseguindo me ouvir bem? Claro, claro. Aliás, nem se você tiver não falando, mesmo assim eu ainda te escuto, meu amigo. Maravilha estar aqui É. contigo, meu amigo. Pô, excelente esse convite dessa live aí, desse tema que é tão interessante, pessoal. Obrigado pelo convite aí, pela honra de participar contigo Cara, dessa live aí. é muito legal isso, né? Porque é o seguinte, uma das maiores queixas que tem surgido para mim nos últimos dias, e uma queixa nova, tá? Não nova no sentido dela não existir, mas uma coisa que não aparecia tanto para mim Uhum. aqui no Instagram. É a questão da cognição, da memória, né? Então, no pós-Covid especialmente, eu vi muita gente com o tal do brain fog, né? Com essa confusão mental, essa fadiga mental intermitente, raciocínio meio lento, dificuldade para lembrar as coisas e tal. E quando eu comecei a expor isso, várias pessoas vieram aqui e falaram: Poxa, eu tenho isso, né? Eu tô com esse problema. Olha o Zé já vai avacalhar a nossa live aqui, com certeza. Não, com certeza a memória Com é certeza neuro. ele vai ficar E, zoando nossa live aí. não, com certeza ele vai avacalhar, mas assim, a memória, né, no sentido, a falta de memória, no sentido patológico mesmo, não é aquela falta de memória do cara que não se esforça, né? O cara não lê 10 vezes o negócio, obviamente esse cara não vai aprender. Mas a falta de memória como um sintoma, então uma pessoa até às vezes jovem, tendo lapsos, não conseguindo lembrar de certas coisas, né? Sentindo muito cansaço mental mesmo, né? Assim, tipo, a pessoa antes conseguia ali se concentrar em 4, 5 páginas de um livro e agora na metade de uma página já não consegue mais reter a informação. Isso, de certa forma, virou uma epidemia, tanto no meu consultório quanto aqui como queixa no meu Instagram, né? A gente tem algumas explicações nesse contexto pandêmico do porquê isso está acontecendo. Então, obviamente, a gente tem o vírus, a gente tem o estresse, isso tudo causa, como eu já expliquei algumas vezes aqui, a neuroinflamação. E, cara, assim, esse foi um tema que eu nunca toquei aqui no meu Instagram, né? Olha, vamos falar efetivamente se existe algum remédio natural, alguma suplementação, de forma assim bem clara, bem objetiva, como eu costumo fazer, que ajuda nessa parte, né? Veja bem, aqui a ideia não é o cara conseguir um estimulante natural. Aí ele vai, não, vai ter alguma coisa que vai funcionar igual uma Ritalina. Pelo amor de Deus, não é isso. Mas principalmente para você que está super estressado, inflamado, ou teve Covid, ou mesmo, né, a síndrome pós-vacinal pode fazer isso, causar neuroinflamação e culminar com esses sintomas de lapso de memória, fadiga mental, né, e, de certa forma, esse cansaço todo. E, cara, e aí ninguém melhor que você que acabou de escrever um livro que tem um capítulo inteiro maravilhoso sobre o tema para dividir aí algumas boas explicações com o pessoal. Eu acho que a gente vai poder trazer aqui bastante coisa e depois responder bastante perguntas também. Então, cara, queria em primeiro lugar, depois de fazer essa introdução grande aqui, te agradecer mesmo, né? Eu sei que esse é um tema que você adora e domina, então, pô, vai ser um bate-papo show de bola, com certeza. Guilherme, obrigado, cara. Obrigado pelo convite aí, cara, mais uma vez. Eu vejo assim, eu vejo algumas causas principais, né? A gente tem lapso de memória, a gente tem dificuldade de concentração, a gente tem dificuldade até cognitivo, né? Déficit cognitivo de aprendizado mesmo, relacionado ou à memória ou à falta de concentração. E eu vejo assim algumas causas principais disso. A gente tem uma causa, eu linko assim em três pilares principais isso aí. Uma questão relacionada ao sono,
né? Eu acho que tem um grande componente nisso aí, e a gente pode até falar de alguns ativos, de algumas substâncias que também ajudam nessa melhora da qualidade do sono. A gente tem uma causa patológica, sejam patológicas ou de transtornos, e aí entra toda a síndrome pós-Covid, eu acho que entra aqui, e a gente tem também, ao meu ver, sim, uma causa alimentar. A gente tem uma causa de deficiência nutricional. E a suplementação, ela pode entrar nesses três aspectos, tanto melhorando a qualidade do sono, quanto revertendo algum transtorno ou algum desequilíbrio que tenha sido oriundo de alguma doença, ou ela melhorar de alguma forma, ou ajudar, auxiliar numa deficiência nutricional. Então, eu comecei a estudar sobre esse assunto da suplementação para a cognição e também vendo que muitos jovens relatando, muito estudante relatando dificuldade de concentrar, de se concentrar mesmo. E aí eu decidi colocar um capítulo inteiro, já vinha com essa vontade de escrever um livro sobre suplementação, e aí decidi colocar um capítulo inteiro só sobre esse assunto, que era o assunto que eu já vinha estudando. E assim, eu vejo duas causas, e aí a gente volta para a questão do foco, dividindo em duas causas. Uma causa, uma questão mais existencial, ou seja, questões de hábitos, pessoa que passa o dia inteiro vendo feed no Instagram, vendo TikTok, naturalmente essa pessoa vai ter uma dificuldade de concentração, vai ter uma dificuldade de conseguir ali sentar para estudar um conteúdo. E também as causas orgânicas. E são dessas causas orgânicas que a gente se propõe a falar aqui. Tanto auxiliando na questão, podendo auxiliar na questão da qualidade do sono, quanto podendo auxiliar em questões patológicas, em questões relacionadas a distúrbios, a doenças e questões alimentares. Então, a suplementação, ela abrange, ela tem um potencial, ainda que a gente aprenda pouco disso na faculdade de medicina, ainda que muitos profissionais ainda não estejam atualizados sobre isso, a suplementação ela tem uma vasta aplicabilidade, tanto na prática clínica, no consultório, como as pessoas terem aquele mínimo de informação necessária para conseguir uma ou outra substância, um outro suplemento poder tomar por conta própria. Então, eu acho que é exatamente isso que a gente vai falar aqui. E aí eu queria te perguntar, Gui, o que você tem observado aí do pessoal? O que o pessoal mais tem relatado especificamente para você na sua prática clínica, meu amigo? Cara, então assim, a queixa principal é impressionante, dominou, assim, né? Até quero ver o pessoal escrevendo aí nos comentários, assim, porque dominou esse, o que eu chamo de brain fog, né? Dominou, assim, essa queixa é a queixa que domina hoje a minha prática clínica no pós-Covid. O que é isso? Ah, pô, esse nome aí é esquisito. São períodos em que a pessoa parece que não consegue absorver nenhuma informação, seguidos de períodos de alguma normalidade, de repente dá uns apagões de novo. É realmente uma coisa muito esquisita. Isso é diferente. E aí, essa separação é importante. E aí é que eu quero entrar e falar, assim, entrar de sola mesmo para falar. Preste atenção. Olha, se você não consegue memorizar porque você leu 2 vezes e não memorizou, cara, você não tem provavelmente problema nenhum. Você vai ter que ler 5 vezes. Que é isso que o Gil falou, que é uma questão de hábito. Agora, cara, se mudou o seu padrão, se você está alternando períodos entre uma boa cognição, né, uma boa memória, e períodos que você está muito cansado, se isso está associado a outros sintomas, como dor de cabeça, principalmente, ou então distúrbios de sono, ansiedade, depressão, aí sim a gente tem causas patológicas. Então, eu acho que primeiro a gente precisa separar isso, né? Então, eu brinco com o Zé, essa galera aí que fala que não tem memória e quer fazer concurso público é contigo, entendeu? É fazer esses caras sublinharem lá 20 mil vezes a palavra ou as frases mais importantes do livro e aprender. Mas não é isso que a gente está falando, né? E mais uma vez, né, eu me coloco aqui no lugar do meu paciente, que muitas vezes chega no meu consultório, já tendo passado por vários profissionais e que esses profissionais falam assim para ele, pô, isso aí não é nada não, você está muito estressado, isso aí vai passar, isso aí é da pandemia, entendeu? E aí, pô,
é o que eu falo, né? Você é humilhado, né? Você é humilhado quando vai a um consultório médico ao invés de ser ajudado. Então, não é simples, mas o médico ele tem que saber separar essa falta de memória, fadiga mental, brain fog, esses sintomas neurológicos de uma causa patológica, geralmente uma inflamação, né? De falta de vergonha na cara de sentar e estudar. São duas coisas diferentes. E é dessa primeira coisa, patológica, que a gente vai falar aqui, né? Como melhorar, como fazer para tentar melhorar a cognição. Claro que se eu uso um ativo que melhora essas queixas de forma patológica, provavelmente eles vão aumentar a minha capacidade cognitiva, mesmo eu não tendo nenhuma doença. Então, fica aqui, dica, sim, para quem quer estudar, para quem quer ter mais foco. Claro que essas dicas também valem, mas o nosso foco principal é nessa parte mais patológica. E aí, assim, as pessoas aqui, elas sempre gostam que a gente vá direto ao ponto. Pois é, ó, quem sofre é o paciente. Aliás, o pós-Covid é exatamente isso. É um bando de pacientes repetindo e peregrinando por um bando de médico que não sabe absolutamente nada do que está acontecendo, não presta atenção nas queixas que se repetem, são múltiplas, mas se repetem nos pacientes, né? E não tentam nenhuma solução. E aí, assim, esse é o nosso papel aqui. A gente quer que a gente gostaria que todos os médicos, todos os profissionais de medicina pudessem aqui, de certa forma, se atualizarem, mas suplementos, né, alimentação, hábitos, você pode aprender a fazer sozinho em casa. O Gil tem um livro que te ensina, eu tenho um curso que te ensina. Então, você pode ter alguma independência. Substitui o médico? Não, mas ajuda muito, muito. Eu tenho relatos de vários pacientes, você também deve ter relatos de vários leitores, né, de mudanças de vida em relação a isso. Então, é isso que a gente vai ensinar aqui, ou tentar passear por alguns ativos para melhorar, para tentar ajudar a melhorar essa parte de cognição. E aí, assim, ativo que é pilar fundamental, né, para todos. Não esqueçam da vitamina D. A vitamina D de dado, eu sei que você adora, claro, mas assim, a vitamina D, ela é fundamental para vários processos, inclusive para a nossa saúde mental. Por quê? Né? Primeiro, porque ela tem um papel importantíssimo no sistema imune. E os nossos neurônios, né, eles, quando a gente precisa reter uma informação, o que acontece basicamente é que a gente cria várias junções entre os neurônios que a gente chama de sinapses, essas junções dos neurônios. Quanto mais sinapses a gente tiver, né, mais memória a gente tem. E a inflamação dessas sinapses, ela causa falta de memória, causa essa fadiga mental. E a vitamina D, ela consegue ativar, né, membros, vamos dizer assim, do teu sistema imune, que vão lá defender os teus neurônios contra agentes agressores. Então, vitamina D, né, Gil, é fundamental. A gente não pode esquecer dela assim de forma nenhuma, né? Então, eu já falo que ela é minha querida de sempre nessa pandemia, né? A gente sempre gosta, a gente fica passeando aqui por vários ativos, a gente sabe que a gente poderia ficar falando sobre isso sobre horas, mas queria que você falasse no teu livro assim, o que mais te chamou a atenção quando você foi falar de vitamina D especificamente para essa questão de cognição, de saúde mental. A gente sabe, Guilherme, que uma das grandes causas de deficiência cognitiva é a dificuldade da síntese de dopamina, né? Está relacionada a muitas doenças neurológicas, a deficiência de dopamina, e a vitamina D, ela ativa a enzima tirosina hidroxilase, que é uma das enzimas responsáveis pela formação de dopamina. Então, a melhor formação, a regulação da dopamina, uma melhor capacidade do nosso corpo formar dopamina, está relacionado ao nosso bom desempenho cognitivo. Assim age, por exemplo, um dos ativos que eu falo no livro, que é o Huperzine A.
Ele melhora a nossa capacidade de sintetizar a dopamina. A L-teanina também age de forma similar. Então, a gente tem uma série de ativos que, ao agir no aumento da dopamina, melhoram o nosso desempenho cognitivo. Outro ponto é, boa parte das pessoas que estão incorrendo com dificuldade cognitiva, elas estão ou deprimidas ou ansiosas. E a vitamina D, na capacidade da vitamina D gerar o aumento da atividade da tirosina hidroxilase e da formação de dopamina, ajuda também no tratamento da depressão e da ansiedade. Porque depois vai formar um outro neurotransmissor, uma outra molécula, que é chamada a noradrenalina, que também está relacionada à regulação dessa atividade da noradrenalina, está relacionada ao nosso bem-estar, à nossa cognição, ao nosso humor. E, além disso, a vitamina D ela participa da função de uma outra molécula que o pessoal já conhece aí, que é a serotonina. Então, a vitamina D, aumentando a nossa formação de serotonina, ela vai regular nosso humor, ela vai diminuir nosso estado de ansiedade, ela vai melhorar o nosso estado depressivo e ela vai melhorar a nossa capacidade cognitiva. Então, assim, além de todo o papel, né, imunidade que a gente tem da vitamina D, além de todo o papel que ela tem em todas as células do nosso corpo, então, assim, a vitamina D, ela é interessantíssima as pessoas estarem, pelo menos, ali, fazendo alguma suplementação. Qual é a dose? O pessoal já perguntou aí nos comentários. Qual seria a dose? A dose vai ser individualizada. Infelizmente, a gente não tem uma receita de bolo falar, ó, é essa dose aqui para todo mundo. Porque, às vezes, a pessoa toma... Não sei se você já viu isso na sua prática clínica, Gil. A pessoa toma 3.000 I de vitamina D, a vitamina D dela sobe mais do que o esperado. O outro toma 10.000 I e sobe pouquinho. Então, assim, é uma individualização mesmo. O que alguns autores recomendam é na faixa ali de 2.700 UI. O próprio Michael Howley, que é um autor que recomenda uma faixa de dose dessa aí de vitamina D. E quais os níveis que a gente teria que manter de vitamina D? Ali, não sei se você concorda, né, Guilherme? A gente já conversou sobre isso, na faixa dos 50, 60 ali de vitamina D. Exatamente. Esse negócio de... Eu falo isso. A vitamina D... Existe a medicina da doença e existe a medicina da saúde. Para a medicina da doença, 20 tá bom. Tá ótimo. Exatamente. Tem osteoporose para você não se quebrar e ficar com seus ossos todos fraturados. Realmente, acima de 20 tá ótimo. Agora, para imunidade em dia, saúde mental em dia, né? E vários outros processos, aí realmente no mínimo 40, né? Tanto é que na gravidez, por exemplo, é recomendado acima de 40 e idealmente eu mantenho os meus pacientes, isso não é consenso na literatura, tá, gente? Não há nenhum consenso, tá? Nenhum consenso sobre isso, mas idealmente os meus pacientes que eu acompanho, e aí acompanho os níveis de vitamina D, de cálcio, de PTH, etc, etc e tal, ficam lá entre 50 e 80. Mas é o que você falou, assim, o que a gente sabe? Dose, né, de até é individualizado, mas é bem seguro, né? Dose de até pelo menos 5.000 unidades, tem vários estudos de segurança. Sempre. Aí você falou, pô, o cara toma vitamina D e a vitamina D não sobe, né? Então tem algumas coisas clássicas. Então, o primeiro é o comprimido duro, né? Sem nenhuma gordura. Vitamina D é uma vitamina que é lipossolúvel, ela precisa estar dissolvida em alguma gordura. Por isso, né, da cápsula gelatinosa ou das gotas oleosas, ou se a sua cápsula for dura, ela tem que tá escrito lá que ela tem triglicerídeo de cadeia média, ou se não, vale a pena tomar ali com óleo de coco, manteiga ghee, abacate, alguma gordura boa. E geralmente depois das refeições, né? Porque exatamente é onde você tem lá a liberação de bile, que é importante para a emulsificação dessa gordura e a absorção da vitamina D. Então, existem aí algumas nuances aí importantes na hora de suplementar a vitamina D, que eu sempre repito aqui, tem vídeos meus falando sobre isso, o pessoal pode procurar ali no feed. Mas vejam só, olha só como é que é importante, né? Eu toquei, o Gil cortou. Então, eu falei na doença, né? Eu falei assim, ó, a vitamina D é super importante para melhorar o teu sistema imune e combater a neuroinflamação, que é a causa para que muitos desses sintomas neurológicos aconteçam.
E aí o Gil chegou aí e falou assim, Guilherme, ainda mais. A vitamina D, por si só, participa ativamente da produção de 3 dos nossos principais neurotransmissores, né? Noradrenalina, serotonina e dopamina. Então, que são importantes na cognição, são importantes também na questão de antidepressão. A serotonina é uma precursora da melatonina, né, que é importante para o sono, então é importante para o sono. Então vejam a importância novamente dessa substância, que não é uma vitamina, é um hormônio, e quem é só olharem aí no meu feed que vocês vão ver várias postagens sobre vitamina D. Muito, muito, muito bom. Vamos lá, Gil. E aí, assim, esse seria o meu ativo que eu escolheria, assim, né? Isso é uma coisa legal. Eu vou fazer aqui uma provocação para você. Vários dos meus pacientes falam para mim assim, pô, suplementar é bom, né? São coisas naturais, não tem tanto efeito colateral. Cara, mas é caro para burro, é caro para burro. E é verdade, Vitamina D, além disso, ela é barata, né? É um ativo que é bastante barato. Algum outro ativo, né, que tem essa característica assim, de ser um ativo bem acessível, que você indique, que você acha que as pessoas precisam sempre ficar de olho para ter essa questão de memória e cognição em dia? Guilherme, vou falar 2 aqui, que você chegou a falar. A gente sabe que as principais causas, fatores que levam a pessoa a ter deficiência cognitiva no pós-Covid é a neuroinflamação. E qual é daqueles suplementos que mais age de forma, além da vitamina D, em paralelo à vitamina D, com ação anti-inflamatória? É o ômega 3. Então, a suplementação de ômega 3, eu colocaria assim, a vitamina D e o ômega 3 ali como suplementos assim, essenciais, não só para pessoas que estão cursando com dificuldade cognitiva, mas para todo mundo. Então, ômega 3 e vitamina D são suplementos essenciais para todo mundo que está fazendo uso. Não tem assim, Gil, qual suplemento que você... para quem é contraindicado o ômega 3 e vitamina D? Para ninguém. Para todo mundo é indicado. A gente sabe que até na gravidez, que são grupos mais delicados, a suplementação de ômega 3 previne uma série de malformações no bebê. Então, o ômega 3 é um suplemento que ele é essencial para o bom desempenho cognitivo. Por quê? Porque uma das moléculas do ômega 3, que é o DHA, ela compõe o quê? A membrana do nosso neurônio. Então, o EPA, a gente tem 2 moléculas já no ômega 3, né? Vou explicar para o pessoal. A gente tem o EPA e o DHA, que são as 2 moléculas responsáveis pelos efeitos do ômega 3. O EPA, ele tem ação anti-inflamatória, principalmente. Ele tem uma ação muito anti-inflamatória. Enquanto o DHA, ele tem ação ali na formação da membrana do nosso neurônio, o EPA também, mas o DHA em especial, ele tem uma ação muito direta na nossa cognição. Ele tem uma relação muito íntima com a nossa capacidade cognitiva. Então, essas 2 substâncias ali, tanto o EPA como o DHA, elas são essenciais para o bom funcionamento da nossa memória, da nossa cognição, da nossa concentração. Então, assim, se eu pudesse elencar aqui um suplemento para o pessoal que todo mundo fazer uso, mas principalmente aquelas pessoas que estão com dificuldade cognitiva, ficarem muito atentas à suplementação de ômega 3. Tá ali suplementando ômega 3, de preferência com uma boa dose, uma boa quantidade de DHA. Existem, inclusive, hoje suplementos que são só de DHA. Porque, assim, só de DHA não, mas tem uma boa proporção de DHA, tem uma maior proporção, 80%, 90% de DHA, que são ômega 3 excelentes também. Mas o ômega 3 também normal, que é dividido, tem metade EPA, metade DHA, também é excelente. Então, eu destacaria aqui esse suplemento. E um outro que você perguntou, Gui, que é barato também, eu acho que assim, é um suplemento super acessível, que é o magnésio. Magnésio, a gente sabe que a deficiência de magnésio, ela está relacionada à ansiedade, ela está relacionada à depressão, ela está relacionada à insônia, ela está relacionada à dificuldade de foco, de concentração, de memória. O magnésio ele participa em mais de 300 reações no nosso corpo, ele participa inclusive da formação do nosso DNA, ele regula nossas taxas de glicose, nossas taxas de insulina. Então, o magnésio, assim, ele é um suplemento desse, assim, que todo mundo tem que estar atento também. Por quê? A gente sabe que saíram estudos recentes, eu coloquei até alguns desses no livro, que mostraram que a população brasileira é uma população que ela carece muito do consumo de magnésio. Então, a nossa população, no Brasil, a gente tem deficiência de magnésio.
E qual é o magnésio que ele age especificamente auxiliando no processo cognitivo? É o magnésio L-treonato. O mais importante é a gente corrigir a deficiência de magnésio. Mas falando assim, na questão da cognição, o magnésio L-treonato ele é capaz de atravessar uma barreira que permeia ali o nosso cérebro, que é chamada de barreira hematoencefálica. Então, por essa capacidade do magnésio L-treonato atravessar essa barreira, ele chega com boa biodisponibilidade para ser utilizado no metabolismo cerebral. Então, ele é um suplemento que todo mundo que está com dificuldade cognitiva, que são estudantes ou que cursa com uma dificuldade de cognição pós-Covid, eu acho que é um suplemento que as pessoas têm que ficar atentas, têm que fazer, tá ali fazendo a utilização também. Qual é a dose de magnésio? As doses de magnésio L-treonato costumam ser na faixa ali de 500 a 2.000 miligramas de magnésio na forma L-treonato. Dali cerca de 130 a 270, 280 de magnésio na forma alimentar. Isso é muito importante de explicar para as pessoas. Assim, primeiro, gente, olha só, a gente não vai falar em marca aqui. Marca é meio complicado falar. Eu fiz também, a minha última live, se eu não me engano, foi com o Túlio, Dr. Túlio Sperbi, que a gente falou só sobre o ômega 3. E a gente ensinou como é que uma pessoa escolhe o ômega 3. Então, o ômega 3, para resumir, bem resumido mesmo, tá? E aí, prestem atenção agora, fiquem aqui comigo para você nunca mais esquecerem isso. Então, o ômega 3 que você compra, né, basicamente, ele tem um comprimidinho, que tem lá dentro desse comprimidinho um pouco de EPA e um pouco de DHA. Né? O DHA fundamental, né, para essa formação da membrana interna do neurônio e, portanto, para as funções cognitivas. Beleza? Problema, quanto mais DHA e EPA tiver por cápsula, melhor. Então, você tem que comparar. O que acontece? O que a indústria faz? A indústria coloca para você, esse ômega 3 aqui, ele tem 900 miligramas de DHA, que maravilha. Aí você olha lá e está escrito no rótulo, uma dose é igual a 4 comprimidos. Então, em 4 comprimidos tem 900 miligramas de DHA, ou seja, tem pouco em cada comprimido. Então, basicamente, você tem que saber ler rótulo para ver qual é o melhor ômega 3. Então, você olha o rótulo, vê quantos comprimidos tem uma dose. A nossa legislação é uma merda. Por quê? Porque permite que a indústria engane. Aí, um ômega 3 custa R$100, o outro custa 500. Aí o cara fica, pô, estão lucrando aqui em cima. Mas não, estão enganando geralmente, né? Porque simplesmente colocam ali uma dose pequenininha em cada comprimido, enchem um comprimido de óleo e te jogam para dentro, né? Por exemplo, o ômega 3 da Sandal é uma bosta. É ruim, desculpa a palavra, exatamente porque é isso. É baratinho, só que uma dose são 3 ou 4 cápsulas. Então, você tem que olhar quantos comprimidos tem a dose e quanto de EPA e de DHA tem por comprimido. E aí, quando você tiver a maior quantidade de DHA e EPA por comprimido, é o melhor ômega 3. Aí, o que você vai fazer depois? Você vai comparar os preços. Porque esse aqui tem X de EPA e X de DHA por comprimido. Esse aqui tem Y. Né? Quer dizer, tem X também, tem a mesma quantidade. Só que um custa mais que o outro, você vai no mais barato. Entendeu? Você vai no mais barato. Tá? Então, dica importante. A gente precisa ser prático aqui também. E outra coisa que é importante. Pelo amor de Deus, digam aí se vocês entenderam esse negócio do ômega 3. Tá? E aí a dose, geralmente, né, em torno ali de, quer dizer, uma dose normal. Por exemplo, quem tem problema cardíaco, tem estente no coração, eu chego a usar 4 gramas só de EPA por dia. Dá 8 comprimidos, geralmente, por dia. Não é essa dose normal. Mas, por exemplo, para alguém que esteja inflamado, né, varia ali uma dose de 900 miligramas de EPA por dia, né? Desculpa, de DHA por dia. Né? 1,2 de EPA e 900 miligramas de EPA por dia. Então, mais ou menos isso, né? Dividido em 2 doses. Tá? Então, esse seria uma dose usual, habitual. Fala, desculpa. Eu te Nada, que isso. E outra coisa que o pessoal tem que ficar atento, né, Gui, também,
Nos ômega 3, vocês vão perceber que existe um selo ali, que é o selo de que ele foi comprado em águas com boa qualidade. A água com boa qualidade não foi pegada aqui na Baía de Guanabara, a nossa água do Rio de Janeiro. Ele teve uma boa procedência. Normalmente são de águas profundas, em locais que não tem poluição. Então, esses selos de qualidade, vocês vão identificar facilmente, depois só colocar no Google também, selos de qualidade ômega 3 e ver os ômega 3 no mercado que tem esse selo. Isso é interessante todo mundo ficar atento também. E outros ativos, assim, Guilherme, que eu gosto muito, pode... Não, deixa eu só queria falar... Completa aí, vamos terminar o ômega 3, depois a gente... Não, mas você ia falar sobre outro ativo, porque eu queria fazer também um comentário sobre o magnésio. Você ia passar para outro ativo ou posso só fazer um comentário sobre o magnésio, que é uma coisa super importante? Não, vamos fechar o ômega 3, vamos fechar. Tá, então... Não, o ômega 3 eu acho que assim, é isso. Grávida pode, assim, não tem contraindicação que eu conheço, assim, né? A não ser a alergia especificamente a ômega 3, né? Alguém falando aí que vitamina D e ômega 3 é muito caro. Não é, não. A vitamina D pode até... A vitamina D não é caro, não. O ômega 3, realmente, alguns ômega 3 são bastante caros. Você falou dos selos, né? Os selos são exatamente IFOS. Então, procurar um ômega 3 que tem esses selos IFOS, IFOS ou MEG3, né? Então, esses são os dois selos principais que atestam boa qualidade do ômega 3, né? E eu acho que é isso, assim, que vocês vão perceber e vão se surpreender quando vocês forem olhar a quantidade de ômega 3 que vocês tomam uma mixaria de ômega 3. Tomam um comprimidinho que deve ter 200 miligramas de EPA por dia, entendeu? Então, prestem atenção nessa dose. Geralmente, de um bom ômega 3, acaba sendo mais ou menos 4 cápsulas por dia, 2 de manhã e 2 à noite. Esse é o genérico, tá? Então, queria fechar falando isso. Foi mal. Agora, manda brasa lá. Então, a gente falou aqui já, gente, só para dar um resumido aqui, a gente falou do ômega 3, a gente falou da vitamina D e do magnésio eletronato, que são 3 ativos importantes para a gente ter ali uma boa capacidade cognitiva, para a gente conseguir manter a nossa atenção, para a gente conseguir manter nossos neurônios bem nutridos, nossos neurônios minimamente ali protegidos e regulados a nossa síntese de neurotransmissores. Neurotransmissores que são moléculas ali da nossa sinalização entre um neurônio e outro. São moléculas de sinalização química. Então, a gente precisa dessas moléculas, desses neurotransmissores, para os neurônios poderem se comunicar entre si. Então, sempre que a gente falar aqui de neurotransmissores, a gente está falando dessas moléculas que são importantes, são moléculas-chave na comunicação entre neurônios e na nossa cognição. E assim, partindo agora especificamente para aqueles ativos que agem na regulação direta dos neurotransmissores, a gente tem vários, né? A gente tem o Bacopa, que é um suplemento muito interessante, que eu acho ele muito bom, principalmente para a questão de foco e concentração, para o estudante que está ali com dificuldade real de concentração, de capacidade de foco. O Bacopa é um suplemento muito interessante. O que ele faz? Ele diminui a excitabilidade do nosso neurônio. Então, se nosso neurônio está com uma excitabilidade aumentada, ou seja, nosso neurônio está muito excitado, ele diminui essa excitabilidade, faz com que o neurônio tenha um equilíbrio na neurotransmissão. Ele age num neurotransmissor chamado GABA, ou seja, ele é agonista desse neurotransmissor. Ele age nesse neurotransmissor que diminui esse estado de excitabilidade neuronal e faz com que a gente consiga ter maior capacidade de concentração, de foco. E a maior parte desses ativos, né, Guilherme, que agem na nossa concentração, na nossa capacidade de concentração, na nossa capacidade de cognição, eles são agonistas GABA. Por isso, justamente por esse efeito também, eles agem diminuindo a nossa ansiedade. Então, a gente tem aí, a exemplo, o Bacopa, a gente tem o ginseng, a gente tem o rhodiola rósea, a gente tem o ginkgo biloba. Todos esses ativos, eles agem ali de alguma forma, regulando a nossa neurotransmissão, eles agem diminuindo o nosso estado de ansiedade e eles agem aprimorando o nosso desempenho cognitivo.
Então, eu acho que esses são. A gente não vai entrar em detalhes aqui em cada um desses, senão a gente não consegue terminar a live. Não, não, acho que Mas a é gente importante. pode. Acho que a gente pode, assim, né? Esse é um suplemento que eu gosto bastante. Aliás, olha só, tem 240 pessoas aqui. Ó, vocês estão de brincadeira comigo. Eu explico todos esses neurotransmissores, eu explico todos esses suplementos. Tem grupo no Telegram de tirar dúvida, que eu fico lá tirando dúvida todo dia. Fico tirando dúvida na plataforma, fico tirando dúvida de todo mundo. Lancei um curso na semana passada, chamado Guia da Mente Blindada, em que um dos módulos, né, tem esse. A gente fala de suplementos para sono, para ansiedade, para depressão, e vários suplementos. Por exemplo, a gente fala de bacopa, a gente fala de fosfatidilcerina, a gente vai falar de ômega 3. Cara, o negócio custa R$19 por mês. Entendeu? R$19 por De mês. graça, tá de graça. Não, e assim, pô, o que acontece é o seguinte, cara, não é uma questão, isso não é pela grana, eu falo isso, pô, sinceramente, entendeu? Assim, não é pela grana, não é pela. Precisa ter muita gente lá para o negócio realmente financeiramente valer a pena para mim, de verdade. Mas é porque, assim, pô, lá, efetivamente, dá para a gente dar um suporte melhor para as pessoas, entendeu? Dá para a gente, a pessoa pode. Eu não posso chegar aqui e falar, olha, toma a Bacopa, no pós-Covid é importante, porque o Instagram chega e fala assim, meu filho, pós-Covid não existe, e me trava, entendeu? Não entrega a minha live, não me deixa marcar, fala que eu falo mentira. Então, a gente vai para os ambientes controlados. Então, eu fiz um acordo de parceria com vocês que estão assistindo aí. É o seguinte, vocês vão lá, os cursos vão ser cursos bons, com suporte, cursos baratos, mas precisa de ter muita gente lá para valer a pena, entendeu? Pelo amor de Deus. Então, o link está na minha bio do negócio. Cara, assim, ainda tem 7 dias de garantia, então o cara pode entrar lá, assistir tudo. Se ele não gostar ou se ele quiser ser safado também, ele pode devolver o dinheiro. Então, pelo amor de Deus, vai lá, você vai ter todas essas informações. Magnésio, bacopa, rodiola, teonina, Zembrim, enfim, tá tudo lá. O negócio custa R$19 por mês. Cara, o grupo do Telegram, hoje eu passei o dia inteiro aqui respondendo as mensagens no grupo do Telegram, respondendo um por um. É claro que não dá para ser babado as pessoas. Ah, doutor, eu posso suspender a minha Ritalina para... Pô, não vou falar isso. Mas você vai... Aliás, quem comprou aí, faz propaganda aí para mim, tá vendo? Ó, o pessoal falando, o curso é ótimo, tô amando. Ô, Guilherme, eu assisti as aulas e assim, tá sensacional, meu amigo. Eu fico até assim, pô, quem não comprar, quem não participar, quem não buscar ali essas informações, esse conhecimento, tá perdendo algo que pode realmente transformar a vida da pessoa. Não, Tá mastigado, tá simples, tá direto ao ponto e ao mesmo tempo tá com a profundidade adequada para a pessoa conseguir ali absorver aquilo ali e aplicar aquilo ali mesmo na própria vida. É claro que não, você não. não, é exatamente isso, Gil. Não, a ideia é tornar as pessoas o mais independentes possíveis em relação à saúde, né? É claro que vão ter casos em que, pô, você vai precisar ainda, né, de um médico, mas muitos, é o que eu falo, pô, ansiedade, depressão, cara, a maior parte é leve a moderada, você não precisa de remédio, às vezes com um ajuste terapêutico e uma suplementação você resolve, entendeu? E eu te mostro lá. E mais uma vez eu falo, o meu trabalho no Instagram, ele está sendo um trabalho assim que está me dando cada vez menos prazer de fazer, sabe? Tá ruim de fazer esse negócio aqui. Porque bloqueia, não entrega. Então, assim, eu preciso fazer um acordo com vocês. Vocês vão lá me dar esse suporte para que a gente possa fazer bastante cursos nesse modo. Eu falei isso, foi muito claro. Senão eu vou voltar, cara, todas as minhas atenções de novo para os profissionais de saúde, que eu tenho uma demanda enorme para fazer cursos para o meu consultório, entendeu? Então, assim, eu só quis falar porque as pessoas efetivamente precisam saber. Você vê que as pessoas elas são tão ansiosas, mas tão ansiosas, que elas não conseguem ouvir
Tinha 250 pessoas, eu falei de curso. Cara, aí vai falar só de curso, entendeu? Aí não conseguem ter paciência para ouvir o negócio. Mas a gente vai passar para a Bacopa. E eu só quero fechar uma coisa em relação ao magnésio, que é super importante. Prestem atenção. Olha só. O magnésio, né, que eu também recomendo, é esse magnésio treonato. O magnésio L-treonato, que é o magnésio que mais fácil ultrapassa a barreira hematoencefálica. Ou seja, ele consegue chegar lá no teu cérebro, consegue chegar no teu sistema nervoso central e fazer todo o papel de ajudar a melhorar lá os sintomas que a gente está falando aqui. A grande questão do magnésio é o seguinte: o magnésio, quando você junta ele com alguma outra molécula, né, essa molécula pode ser uma molécula assim, grande. E aí, dentro de uma cápsula, se eu tiver uma molécula grande, vai caber pouquinho magnésio. Então, por exemplo, o magnésio quelado, que é o magnésio glicina, né, que é o magnésio quelado mais comum, tá? Dentro de uma cápsula, cabe, como se for, vou resumir muito aqui para vocês entenderem. Cabe metade da cápsula cabe glicina e metade da cápsula cabe magnésio. Então, eu consigo oferecer mais magnésio por cápsula. O magnésio L-treonato só cabe 8%. Então, é como se o treonato fosse assim dentro da cápsula, o magnésio assim. Por isso que a dose do L-treonato passa a ser grande. Entendeu? Por isso é que você tem que tomar, às vezes, 2 gramas, né, do magnésio L-treonato, para você poder ter uma quantidade de magnésio elementar razoável, ali, de 150, 200 miligramas, entendeu? Então, é só para as pessoas entenderem que é um conceito chamado de coeficiente de solubilidade e tal, e é por isso que a dose varia muito de magnésio. E aí a gente costuma prescrever em magnésio elementar, né, que é o que você falou. Então, o ideal é que você tenha lá 200 a 300 miligramas de magnésio elementar por dia, mas o magnésio treonato mais para essa parte cognitiva, tá? Isso também que é uma dúvida que as pessoas têm, né? Por que o magnésio é uma dose? Porque dependendo do que ele está ligado, cabe mais ou menos magnésio na cápsula, né? Que seria aqui uma explicação muito assim simples do que seria esse coeficiente de solubilidade que o magnésio tem. E aí, cara, falando agora, a Bacopa, né, que é muito usado da medicina ayurvédica, tinha alguém aí da medicina ayurvédica comentando, cara, ela tem me ajudado muito no pós-Covid. Eu acho que se as pessoas saírem aqui da live entendendo sobre vitamina D, magnésio, ômega 3, Bacopa, e que tem o curso do Guilherme lá à disposição para elas entenderem o resto, eu vou estar satisfeito. E a Bacopa, ela é muito, muito interessante, porque ela, como você mesmo falou, tem lá um papel, né, de modular o GABA diretamente, e ela tem um papel antioxidante no teu próprio neurônio. Então, numa situação como pós-Covid, que você tem muita neuroinflamação, muita inflamação ali no neurônio, você ter um antioxidante potente, a melatonina poderia entrar nisso também, mas você tem um antioxidante potente que atua na cognição, ajuda no GABA, e aí quando ajuda no GABA, ajuda a dormir melhor também, né? É muito importante, realmente assim, tem ajudado bastante na condução dos meus pacientes ali no pós-Covid. Vale muito a pena. Ó, a Bacopa é sensacional porque pacifica, aí a Doxa, a Vata, aí eu já não entendo nada. Aí a Priscila, e a Bacopa, Guilherme, também, e por isso, pela sua ação no receptor, no neurotransmissor GABA, pela sua ação agonista, GABAérgica, quando a gente fala agonista, a gente quer dizer que ela promove aquele efeito, ou seja, pela sua ação de promover os efeitos no GABA, ela é muito usada também em auxílio ao tratamento da depressão e da ansiedade. E ali também, ela também tem a capacidade de aumentar a chegada de sangue
para o cérebro. Então, ela aumenta o fluxo sanguíneo cerebral. Então, ela age na depressão, na ansiedade, por efeito GABAérgico, e assim, por esse efeito também, ela age melhorando a nossa capacidade de foco de concentração. Ela aumenta a acetilcolina, que é uma molécula, um neurotransmissor chave no nosso desempenho cognitivo. Ela aumenta o fluxo sanguíneo cerebral. Então, a gente tem aí uma série de efeitos cinéticos, ela antagoniza, ela é um antioxidante, ela é um agente antioxidante a nível cerebral. Então, assim, a gente tem uma série de efeitos ali sinérgicos que agem para que a gente tenha um melhor desempenho cognitivo. Ela tem efeito neuroprotetor, ela tem efeito antioxidante. Então, todos esses efeitos ali, o Bacopa é um suplemento muito interessante nessa melhora da concentração, nessa melhora do foco, nessa melhora do estado de ansiedade, até depressão, né? Eu não utilizava, não me aprofundava. Você começou a falar, eu comecei a estudar por conta de você, por sua conta. Achei que fazia muito sentido no pós-Covid e, efetivamente, assim, tem visto melhoras importantes na cognição dos pacientes, quando a causa é inflamatória, né? Isso é muito, muito importante. Gil, eu queria aqui aproveitar, cara, é sempre assim, né? Essas nossas lives, a gente gosta de falar dessa parte técnica. Doses de Bacopa, aí realmente é variável, né? Assim, A gente tem trabalhos, a gente tem estudos que usam doses até 700 miligramas por dia. As doses, a gente tem estudos que também usam doses de 200 miligramas por dia. Toda essa faixa de dose tem se mostrado efeito. É claro que umas pessoas com 500, 600, 700 miligramas por dia, pela ação do Bacopa pela essa ação agonista GABA, de redução da excitabilidade neuronal, algumas pessoas com essa faixa de dose mais alta tendem a sentir sonolência. Então, a dose, ela naturalmente vai ser individualizada. E aquilo que a gente recomenda sempre com suplementação, né, Guilherme? A gente sempre recomenda que as pessoas comecem com as doses menores. Se for fazer uso do suplemento, se tiver entendido ali os mecanismos de ação, tiver um conhecimento ali sobre aquele ativo, começar sempre fazendo uso das doses menores e com o decorrer, possivelmente aumentando a dose. Então, assim, a dose menor de Bacopa que tem se mostrado eficaz nos estudos é ali na faixa de 200 miligramas por dia. E aí eu gosto de separar, botar 2 vezes ao dia. E geralmente eu começo mesmo com uma dose de 150, 200 miligramas 2 vezes ao dia e vou subindo, né? Assim, 700, 800 miligramas ao dia. Quanto maior a dose, mais o efeito sedativo você tem, né? E às vezes quando você quer ter uma melhora... A Bacopa, ela também tem uma coisa diferente que a Bacopa, por exemplo, quando você toma ômega 3 ou quando você começa a tomar magnésio e tal, se demora um tempo, né? Se demora um tempão ali, uns dias para ter efeito, né? A Bacopa, ela é um dos poucos ativos que tem ação rápida no sistema nervoso central. Então, assim, você tem estudos mostrando que se você toma a Bacopa, 1, 2 horas depois, a sua cognição medida por testes já melhora, né? Isso é um diferencial importante. E o problema é se você usar uma dose muito alta, aí você pode ter um efeito mais sedativo e tirar um pouquinho esse efeito. Às vezes é interessante você, de repente, usar uma dose mais baixa de manhã e uma mais alta à noite. Enfim, vai depender muito de cada um. Não tem receita de bolo nessa história aqui em relação à Bacopa, mas vocês precisam conhecer. Dicas práticas, tá? Dicas práticas que valem muito a pena. Olha só. Geralmente, você manda manipular nas farmácias de manipulação a Bacopa. A Bacopa boa tem que ser padronizada em 50% de bacosídeos, tá? Então, você pode chegar para o teu farmacêutico e falar assim, olha, eu quero tomar, sei lá, estou dando um exemplo, tá? Pelo amor de Deus, não tomem isso aqui como uma prescrição, mas 150 miligramas de extrato de Bacopa
padronizada em 50% de Bacosi. Tá? Essa é a Bacopa que é estudada, essa é a Bacopa que funciona. Por quê? Na farmácia tem Bacopa. O Cognitus é uma Bacopa, só que numa concentração menor, cheio de corante, cheio de um monte de coisa industrializada, entendeu? Então, você está trocando um benefício por um monte de malefício aí, por conta dessas componentes industrializados que você tem no de farmácia, né? Então, assim, vale a pena manipular em boas farmácias de manipulação, e você precisa ter de uma prescrição, mas não precisa ser prescrição médica, pode ser prescrição farmacêutica. Então, você pode prescrever, você pode conversar lá com o farmacêutico responsável, né? Então, você pode, por exemplo, ver lá, ler o livro do Gil, ver o curso e mandar manipular. Isso eu botei aqui na parte de Bacopa, botei isso aqui, 50% de Bacosídeo, explicando já para as pessoas que forem estudarem sobre o assunto, entenderem como o suplemento funciona, verem a partir da sua queixa principal, elas poderem, olha só, eu quero suplemento de Bacopa, 50% de Bacosídeo, tudo nesses conformes. Uma coisa que é interessante sobre o Bacopa, Gui, aqui falando mais para o pessoal que é estudante, é que o Bacopa, a gente já falou aqui, que ele diminui a nossa excitabilidade neuronal. E uma substância que tem capacidade de aprimorar o desempenho cognitivo, que todo mundo conhece, que é a cafeína, né? É uma substância capaz de aumentar a nossa velocidade de pensamento, de raciocínio, ela aumenta a excitabilidade neuronal. Então, a cafeína, ela ao aumentar a nossa excitabilidade neuronal, a nossa velocidade de pensamento, a nossa velocidade de raciocínio, de cognição, ela pode gerar ansiedade. E o Bacopa, como a gente falou, ele tem efeito de diminuir a ansiedade. Então, é uma combinação que é interessante. São duas substâncias que são capazes de aprimorar o desempenho cognitivo, uma aumentando a estabilidade neuronal, só que podendo gerar ansiedade, no caso a cafeína, e outra aumentando o desempenho cognitivo, diminuindo a excitabilidade neuronal, que é o Bacopa. Então, é uma combinação que eu acho assim, eu todo dia, eu vou abrir aqui, todo dia eu tomo meu Bacopa com um pouquinho de café antes de estudar, logo numa primeira sessão de estudo, que eu acho excelente. E assim, a L-teanina também, né? Não sei se dá tempo de falar aqui da teanina. Não, eu ia falar isso, né? Que são duas combinações que ajudam, né? Assim, a cafeína, ela excita, né? Então, ela excita os nossos neurônios, deixa o nosso cérebro mais ativo, indiscutivelmente. Problema é que cafeína demais não dá arritmia, a não ser que seja uma dose assim, cavalar, isso é tudo mentira, não tem nada comprovando, mas pode gerar alguns sintomas de ansiedade, problemas de sono, isso sim. Então, para anular os efeitos negativos, mas sem anular os efeitos positivos, você pode associar substâncias como a Bacopa e como a teanina, que você falou, né? Que acho que não vai dar tempo da gente falar aqui muito, mas tem lá no curso também. A teanina tem um negócio que eu acho fantástico, assim, só para dar uma pincelada, porque assim, geralmente, né, os suplementos, eles atuam ou de forma anti-inflamatória, ou aumentam algum neurotransmissor, dopamina, serotonina, mas a teanina tem um mecanismo de ação que ela aumenta umas chamadas ondas alfa cerebrais. O que é isso? Né? Quando a gente medita, por exemplo, a gente faz meditação e a gente faz a meditação lá. Imagina que tem um estudo de alguém meditando, alguém que saiba meditar lá, entrando mesmo naquele estado de transe, e ele está cheio de espetinho aqui, aqueles eletrodos, num exame chamado eletroencefalograma, né? Então, nesse exame você detecta um aumento dessas ondas alfa. Então, a teanina, ela faria o papel de uma meditação, né, via comprimido, porque ela também tem esse papel de aumentar as ondas alfa. Eu adoro esse mecanismo, eu acho isso sensacional. Mas, sem dúvida nenhuma, combinação de Bacopa com cafeína é uma combinação aí que pode fazer muito bem para quem precisa ficar mais alerta. É diferente, não é para quem precisa relaxar. É para quem precisa ficar mais alerta
com mais concentração e, ao mesmo tempo, não ter os efeitos negativos da cafeína, que é a ansiedade e a insônia, por exemplo, né? Outras coisas super importantes, então, claro, dieta balanceada, você não pode ter deficiência de vitamina B, por exemplo, né? Então, vitamina B de bola tem que estar em dia, água tem que estar em dia, senão nada disso que a gente falou adianta. Alguém está me perguntando aqui, a Soraya está me perguntando aqui sobre a Viver Bem. Calma, deixa passar essa semana e eu vou falar, vai ter, o Viver Bem vai ter o seu lugar. Fica tranquilo que vai ser em outra ocasião. Gil, bichão, o negócio aqui passou muito rápido, cara. Ô Guilherme, eu já te falei, se a gente for ficar conversando de suplementação, se a gente sentar um dia para conversar de suplementação aqui no Instagram, a gente vai ter que começar a live 2 horas da tarde e terminar 9 horas da noite, porque a gente vai falar tudo que está nos cursos, tudo que está no livro, tudo que está, a gente vai começar a falar e não vamos terminar nunca. Mas acho que deu para a gente dar um bom parâmetro para o pessoal, né? A gente falou sobre a vitamina D, a gente falou sobre níveis de vitamina D, dose de vitamina D, a gente falou sobre o ômega 3, sobre o papel do EPA, papel do DHA, como escolher um ômega 3. A gente falou do magnésio eritronato, por que o magnésio eritronato as doses são maiores, qual é o papel do magnésio, qual a função do magnésio. Falamos do Bacopa, falamos da L-teanina, falamos da cafeína, da associação do Bacopa com a cafeína. E também essa associação também é possível, já estendendo aqui o pessoal, com a L-teanina. Então, a cafeína com a L-teanina também é uma combinação interessante para estudar, porque a L-teanina também tem um papel de diminuir o nosso estado de ansiedade. Ela regula ali a nossa molécula, nosso neurotransmissor relacionado pela nossa sensação de bem-estar, que é a serotonina. Regula também a nossa dopamina, ela aumenta a nossa dopamina. Então, a gente falou bastante coisa aqui. Eu cheguei a mencionar alguns outros suplementos, só para o pessoal depois poder pesquisar, poder dar uma olhada, que é o Uperzine A. Vou mencionar aqui outros também, que é a fosfatidilcerina. Você chegou a mencionar, né, Gui? Fosfatidilcerina, o ginkgo biloba, o rhodiola rósea, o ginseng, o 5-hidroxitriptofano, que também é um suplemento, principalmente para pessoas que estão em estado de ansiedade, é um excelente suplemento. Tá tudo lá no curso, tá? Não dá spoiler, não. Isso, pô, isso que é a palavra. Dá spoiler, não, entendeu? Os caras têm que sair daqui e clicar lá do link da minha bio. Porque... É isso aí. Não, brincadeira. E eu queria falar isso pro pessoal, Gui, para todo mundo aqui, falo para meus seguidores que estão aqui também. Por favor, gente, olha só, eu vi o curso, não percam essa oportunidade. Não percam essa oportunidade que eu assisti. Eu queria ter assistido até antes do livro, que tá assim, tão bem explicado que, pô, eu acho que o livro ficou melhor que eu. Não, mas, cara, queria te agradecer muito mesmo, tá? Cara, já fica assim o convite. Você escreveu um livro de suplementos, então toda vez que a gente for falar aí de algum suplemento, eu sempre vou te convidar. Então essas lives aqui vão super se repetir. A gente tem 1 hora aqui para bater um papo. Essa live vai ficar gravada, as pessoas vão poder olhar. Dúvidas, estou à disposição, tanto na minha caixinha de perguntas, né? Sigam o Gil. Ele abre caixinha sempre, pergunta para ele, ele sabe tudo também, vai poder responder. E, cara, fica aí o convite para a próxima. Tamo sempre junto, meu amigo. Muito obrigado. Obrigado. Foi um grande prazer estar aqui contigo. Obrigado pelo convite. Meu amigo. Um beijo para a Gabi. Gente, boa noite aí para todo mundo, tá bom? Tchau. Tamo junto, meu amigo. Valeu, irmão.